Boa noite a todos, irmãos e irmãs da UD Partenon, mais uma vez reunidos. Nesse momento solicitamos que o Sublime Galileu nos envolva em sua paz e que os seus amoráveis emissários nos auxiliem para a compreensão ampliada do tema da noite. Nós vamos nos lembrar de uma frase de Jesus: eu sou aquele que serve. Então o Mestre, na sua oportunidade magistral sobre a terra, representando os projetos divinos junto aos homens, amou profundamente. E nessa tarefa de amor deu o exemplo de fraternidade, de solidariedade. Com isso convidou-nos para segui-lo. Mas muitas vezes nós estamos esquecidos das suas instruções de amar o próximo, de expulsar o orgulho e o egoísmo, de fazer o bem a todos, orando pela paz dos aflitos, mantendo viva a chama da esperança e ajudando os caídos no erro. Para que, segundo o Mestre, nós assim pudéssemos edificar o reino de Deus na terra. E em 1863, em Bordeaux, um espírito que se denominou amigo traz uma mensagem com o título O Homem no Mundo. E Allan Kardec então coloca essa mensagem no capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 10. E ele inicia esse amigo solicitando: purificai os vossos corações, não deixeis que por eles passem pensamentos negativos. Vivei com os homens de vossa época como devem viver os homens. Fostes chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Sede alegres, sede felizes, para que possam brotar as sementes do amor, dando frutos de caridade e justiça. Mais adiante ele nos informa: a perfeição está inteiramente na prática da caridade. Mas esses deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior posição na sociedade. E hoje nós poderíamos nos perguntar qual deve ser o nosso comportamento na atualidade. Como devemos conviver com as tentações sem nos deixar envolver? É grande o número de criaturas humanas adormecidas e acomodadas em suas próprias vantagens materiais passageiras, esquecidas da ação que auxiliará a todos na libertação dos males ou das imperfeições que ainda carregam, mas teimosamente prosseguem na rotina a que se habituaram, não se movimentando para o trabalho do bem ao próximo. Os amigos espirituais então nos informam: nós devemos sempre estar animados pelo sentimento de piedade para auxiliar aqueles que nos rodeiam, vivendo pacificamente para a colaboração decidida para o bem-estar comum. Para isso, como o amigo espiritual nos solicita purificar os sentimentos, nós precisamos elevar o nosso padrão vibratório pela prece sincera, para que os benfeitores nos encontrem em condições excelentes para receber a semente do amor em nossa intimidade.
sementes estas que germinarão em frutos de caridade e justiça, e que depois de introjetadas serão naturalmente repassadas a benefício dos outros. Então os vícios, as tentações e os prazeres mundanos não devem constituir obstáculos para que vivamos bem com os homens da nossa época. Reportemos sempre os nossos atos a Deus. Aí teremos o auxílio, teremos a inspiração necessária nos momentos decisivos da nossa jornada física. O convívio com o nosso semelhante é o meio que Deus nos concede para desenvolver em nós o sentimento de fraternidade e amor ao outro. Também o Mestre nos dizia: eu sou aquele que semeia e auxilia. E ele nos deixa claro esse ensinamento ao nos apresentar o semeador. O semeador da história do Mestre não esperou chamado algum. Ele deixou simplesmente os seus interesses e saiu para ajudar. Jesus não nos fala do campo escolhido, do campo adubado. Também não menciona a temperatura e o clima. Não diz se o semeador era o proprietário, se era moço, se tinha saúde, se estava doente. Diz apenas que ele saiu a semear. A vida na terra é comparável à região que nos é concedida cultivar. A sementeira, então, é a tarefa, o dever a cumprir, o compromisso assumido. Então nós, semeadores que saímos a semear com o Mestre, não devemos nos preocupar com os resultados. Devemos ter a certeza de ajudar incessantemente a execução dos planos divinos, preparando a seara do amor no futuro infinito. E o terreno é o próximo, que vai nos propiciar colheita. Então nós precisamos amparar cada dia o nosso campo de serviço para que ele depois nos auxilie, sem nunca reclamar, sem nunca esmorecer, prosseguindo sempre. Porque a vida na terra é uma lição de necessidade, uma lição de apoio, de ajuda recíproca. Então nós precisamos nos esquecer para servir. Precisamos ensinar, educar, instruir, também muito aprender. De que maneira? Auxiliando, consolando, socorrendo, protegendo, amparando. Não importa o nosso trabalho, a incompreensão, a ignorância ou a má vontade em receber o auxílio. Nós temos o tempo, temos o conhecimento, a influência, o trabalho, o dinheiro, oportunidades valiosíssimas em nossas mãos, e todos podemos espalhar esses instrumentos por sementes de amor e luz. O essencial é que nós aprendamos a nos desfazer de apegos excessivos aos bens materiais, aprendendo a sair com o Galileu para o trabalho. Então, é imperativa a nossa renovação, e nós sempre somos convidados à nobre lavoura da elevação, e aí somos levados a reconhecer que é necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista do personalismo, do egoísmo, do raciocínio sem iluminação espiritual, porque nós vamos excursionar através do interesse geral, onde encontraremos pobreza de sentimentos, amarguras, pântanos enganosos, e é preciso agir a benefício de todos. Então examinemos as nascentes do coração para expulsar o egoísmo no seu nascedouro, para trabalhar na obra de amor colocada à nossa frente.
Essa deve ser a atitude do cristão e do espírita consciente das suas responsabilidades, mantendo-se altruísta e solidário em tudo, compreendendo que são infelizes as lutas pelo poder, defluentes da presunção e da vaidade, porque o verdadeiro poder vem de Deus. Então nós vamos entender que Deus criou a terra, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Embora filhos e herdeiros, conquistamos às custas de muito suor os valores morais, de experiência em experiência, de milênio a milênio. Devemos nos lembrar que tudo aquilo de que dispomos pertence a Deus. Contudo, é forçoso que nós zelemos pelas nossas obrigações, porque queiramos ou não, nós responderemos ao Criador através das leis que regem a vida pelo serviço individual que nos cabe fazer. Então, cumpre-nos fazer o bem no limite das nossas forças, porque nós responderemos pelo mal que resulte de não havermos praticado o bem. E a doutrina espírita é a grande esperança da humanidade aturdida, mas a marcha ainda é muito lenta, porque a maioria ainda não possui olhos de ver, copiando antigos vícios, procurando proveito sem dar coisa alguma, acreditando mais na doença do que na saúde, desconhecendo que somos sementes da divindade. Então sempre precisamos trabalhar com esperança e otimismo, convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque Deus fará o resto. Vivemos hoje, pela nossa incúria e desleixo, gigantesco empreendimento de renovação. A doutrina espírita então pergunta a todos nós se estamos realmente fazendo a vontade do Criador, se estamos usando todos os nossos recursos e aptidões na construção dos novos tempos, se usamos a solidariedade, a compreensão, o entendimento, a concórdia, e se banhamos tudo isso com o amor, deslocando esse amor que nós somos e temos para o próximo. Lembremos-nos então do sol, distribuindo sementes de luz, beijando com o mesmo carinho tanto a lama quanto as pétalas das flores delicadas. E nós vamos ouvir na acústica da alma uma frase do Mestre: vai e faze o bem. Que fique para a nossa reflexão, queridos irmãos e irmãs. Agradecemos a oportunidade. Fiquemos em paz. Boa noite.